Olá, queridas e queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui no canal Bio10 com o Prof. Juni, que sou eu. Nessa aula nós vamos falar sobre membrana plasmática ou membrana celular, mais uma aula de histologia. Então, roda a vinheta. Pessoal, na aula anterior, que está aqui, aqui ou aqui, não sei onde, nós falamos sobre as principais estruturas, as estruturas das células. Nós fizemos uma tabela onde foi colocado várias estruturas, em qual tipo de células elas se encontram e qual a principal função delas na célula. Então, são muitas informações que você precisa voltar lá e revisar para poder assistir essa aula, tá certo? Então, nessa aula nós vamos falar sobre a membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, tá? Essa estruturazinha que vocês conseguem perceber, né, que ela é a parte mais externa da célula, certo? Aqui tem uma célula eucarionte. Essa célula é formada por três estruturas básicas. Quais são essas três estruturas básicas? Primeira delas, a membrana plasmática ou celular, de fora para dentro, né? A segunda estrutura é justamente o citoplasma, que é a maior parte, né, da célula, formada aí por um fluido gelatinoso, onde se encontra as membranas, onde se encontram as organelas citoplasmáticas. E no centro da célula, na parte mais interna, tem então o núcleo, que é a região da célula onde se encontra armazenado o material genético. Isso se aplica no caso de células eucariontes, tá bom? Então, primeiro, qual é a principal função da célula eucarionte? Imaginem, né, nós, seres humanos, animais e plantas, possuem trilhões de células, né? Quanto ao número de células, os organismos podem ser unicelular, quando possuem uma única célula, ou ou multicelular, quando possuem várias células. No nosso caso, nós somos pluricelulares. E a principal função das nossas células é justamente, deixa eu usar aqui a canetinha, né? A principal função das nossas células é justamente delimitar. Aliás, a principal função da membrana plasmática, nós estamos falando de membrana plasmática. A principal função dela é delimitar a célula. Como assim? Ela separa o meio externo do meio interno. Então é como se fosse uma parede, ainda que precisamos entender que parede celular é outra coisa que possui uma outra função, tá bom? E que não está presente em células animais, mas está presente nas células vegetais, por exemplo. No caso das células eucariontes. Mas vejam bem, ela delimita a membrana, ela delimita o meio externo do meio interno. Tem a função também de proteger, né? Então, se ela é uma estrutura que delimita a célula, ela, consequentemente, também ela protege. E realiza o transporte de substâncias, como por exemplo açúcares, lipídios ou ácidos graxos, o que melhor define, que vão ser transportados, que vão ser passados de fora para dentro da célula e até substâncias, em alguns casos, que vão passar de dentro para fora. Elas também têm uma capacidade de reconhecer substância. Como assim? Elas reconhecem, por exemplo, alguma substância que precisa entrar. Então, é muito como, por exemplo, no caso de medicamentos. Quando a gente ingere os medicamentos, que eles são carregados pela corrente sanguínea e é entregue até as células dos tecidos, então, no caso, as células da região, vamos dizer que é uma dor que você está sentindo, dor de cabeça. Então, algumas células que estão associadas com essa dor, elas vão estar, então, habilitadas para estar recebendo esse fármaco, né? E aí faz, então, uma ligação e ela fecha esses canais, por exemplo, que vão estar fazendo com que você possa estar sentindo essa dor. Então, aqui, então, nós temos a estrutura, né, da membrana plasmática. E como é a estrutura da membrana celular? Ela tem uma estrutura de mosaico, que a gente chama de mosaico fluido, né? Fluido por quê? Porque ela está em constante movimento, tá? E em 1972, Singer e Nicholson, eles descobriram que ela
é formada por uma bicamada lipídica. Então, mais uma vez, bi significa dois, tá? E camada se refere à camada. Logo, a membrana plasmática é formada por duas camadas de lipídios. Então, a principal composição da membrana plasmática é fosfolipídios, proteínas e colesterol, no caso das células animais, tá bom? Então, vamos agora analisar essa estruturazinha, tá? A estrutura da membrana plasmática. Bom, ela é uma bicamada lipídica, significa dizer que ela é formada por duas camadas que se empilham, que se encaixam uma na outra, entendido? No meio delas existe uma parte que a gente chama de região intermembrana, tá? Que fica entre as duas membranas. Elas são constituídas por vários fosfolipídios, que lembra aí um fósforo, né? O que a gente chama de palito de fósforo, com uma região de cabeça, né? Que é a região polar ou hidrofílica. Mais uma vez aqui esse termo hidro, né? Ele vem de água, ele se refere à água. Então, hidrofílicas é a região, é a parte do fosfolipídio que tem afinidade por água. Hidro se refere à água. E uma outra parte, né, a cauda, que é a região apolar do fosfolipídio. Essa região, ela é também hidrofóbica, ou seja, ela hidrofóbica, fóbica está relacionado com medo e hidro está relacionado à água. Então é como se ela tivesse aversão, tivesse medo, não tivesse afinidade por água. Tanto que ela fica para a região intermembrana, né? Então aqui essa região intermembrana que vocês estão observando, ela é formada pelas caudas dos fosfolipídios. Enquanto que a região externa, né? A superfície externa e a superfície interna da membrana, elas são formadas pela cabeça, né? Pela região polar dos fosfolipídios, que é a região que tem afinidade por água. Aqui também nós temos uma proteína, existem dois tipos de proteínas na membrana celular. Uma delas ela atravessa toda a região da membrana, que é então chamada de membrana de proteína transmembrana ou integral, e ela possui um canalzinho que a gente chama de poro, que é por onde vai passar algumas substâncias, tá? Também existe a proteína periférica. Percebam que elas ficam localizadas em apenas uma parte da membrana, tá certo? Então, essa é a estrutura básica da membrana plasmática. E aí, como havíamos falado, formado então por duas camadas. Aqui, só para recapitular, percebam, temos a célula com as estruturas básicas, então, ó, citoplasma, a membrana plasmática aqui, né, em destaque, e o núcleo, certo? Aqui nós temos a estrutura da membrana plasmática, esse desenho que está lindo, né, e que você consegue perceber aí cores diferentes para que associe de uma maneira mais didática, mas ela não é, na realidade ela não é exatamente dessa forma, mas aqui a gente consegue perceber algumas estruturas. Então, vamos aqui destacá-las. Vou colocar em amarelo, verde, não sei. Vamos lá. Então, vejam bem. Aqui seria, no caso, a região hidrofílica. Essa parte amarela é a região hidrofóbica, tá? Certo? E aí, então, nós temos as proteínas integrais ou intermembranas e as proteínas que ficam em apenas uma parte da estrutura da membrana celular, tá? Aqui nós temos o destaque dela, que a gente consegue perceber claramente formado por duas camadas, e aqui então o famoso fosfolipídio, que bonitinho, né? Ó, lembra aí as pernas de uma pessoa, lembra uma pessoa caminhando. Então, esse fosfolipídio, ele é formado aqui por essa região de cabeça e uma caudazinha, né? Essas caudas, elas se encontram na região
intermembrana, tá bom? Então, é isso, pessoal. Nós vimos nessa aula que a célula ela é constituída por três partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo, que a membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica fluida, formada por fosfolipídios, proteínas e, em alguns casos, colesterol. Então, espero que tenham gostado. Quem curtiu, quem gostou, aliás, curte, dá um joinha aí, acho que é isso a linguagem, se inscreve no canal e acompanha e manda aí para todo mundo que você conhecer que estiver precisando ver aula de biologia, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.